Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Óbvio que todo mundo sabe a situação que está acontecendo, envolvendo a Netflix, envolvendo a Warner, mas hoje eu quero focar principalmente nos resultados da Netflix. A Netflix bateu todos os recordes em volume de assinantes, em volume de receita, e eu queria abordar um pouquinho o que foi dito sobre o presente e o futuro da empresa, que, convenhamos, né, com essa situação da Warner, é extremamente relevante. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Como eu falei pra vocês, hoje teve a Earnings Call, que é algo que acontece trimestralmente, então 4 vezes ao ano tem uma reunião envolvendo, né, os chefões ali, os co-CEOs, o Greg Peters e o Ted Sarandos, e também alguns outros caras, o Spencer Neumann geralmente fala um pouquinho. E todo trimestre tem essa reunião, eu sempre acompanho, eu trazia vídeos para vocês trimestralmente, só que eles passaram a dar menos informações do que eles costumavam dar, porque eles davam muita informação de cada território, quantos inscritos, né, tiveram de aumento, então eles deram uma enxugada na quantidade de informações que eles revelam. Eles não tinham informado o volume de assinantes desde o comecinho de 2025, então eles passaram praticamente um ano sem informar o crescimento do serviço de streaming, e agora eles informaram que o número novo é 325 milhões de assinantes, então 325 hoje, né, no final, na verdade, de 2025, contra 301 no começo do ano. Então no decorrer do ano a Netflix conseguiu crescer cerca de 24, 25 milhões de assinantes, que é um crescimento muito bom. Não é um crescimento tão bom, eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Em outros anos, obviamente, a Netflix chegou a ter um crescimento maior, mas ela tá chegando num ponto de saturação, né? Não tem como ela continuar crescendo todo ano a mesma coisa. E se vocês quiserem acessar para verem tudo isso que eu vou mostrar para vocês em mais detalhes, basta vocês pesquisarem por Netflix Investor Relations, que seria relacionamento, né, com os investidores, né? Aí você acessa lá, você vai ter acesso a todas as informações, né? Então, eles são muito transparentes ali, pelo menos com essas informações que eles fornecem, você pode ter acesso a tudo isso. Então, o site é esse daqui, né, ó, Netflix Investors. Aí você tem aqui o que aconteceu hoje, que foi essa earnings interview, né, que eles chamam, não chamam de earnings call. Aí você tem o vídeo interview, que é direto no YouTube. Então, muito bom também, eles já fazem direto no YouTube, você não tem que fazer cadastro em nada, que é o que acontece com algumas outras plataformas. Quando elas fazem essas earning calls, você tem que fazer um cadastrozinho ali. Aí você tem aqui a carta aos acionistas, e você tem também os financial statements, né, que é o relatório mais completo da parte econômica da empresa e tudo mais. Mas eu vou dar uma olhada principalmente nesses dois. Eu assisti o vídeo, eles falam muito, né? É uma reunião bem compactada, digamos assim. Outras empresas levariam 2 horas para falar o que a Netflix fala em 38 minutos, né? Digamos assim. Então aqui o Greg Peters falou, o Ted Sarandos falou, né? O Spencer Neumann falou. Basicamente só os três, e tem esse daqui que estava mediando a reunião, né? Fazendo as perguntas. A maioria das perguntas foi do Rich Greenfield, se não me engano, né? Do Lightshed, que é um site, etc. Então eu não entendi por que a maioria das perguntas, ou todas as perguntas até, foram somente de uma pessoa, mas de qualquer forma, né, foram perguntas que avançaram a conversa, então acho que já é meio combinado de forma antecipada, né? Eles falaram bastante sobre a Warner, falaram sobre a divisão de jogos, que é uma coisa que muitas pessoas, né, que são contra essa aquisição estão questionando, principalmente por causa de comentários que foram feitos envolvendo a Warner Games, que a Netflix não tinha interesse nenhum. Na verdade, ela não disse que não tinha interesse, ela falou que não levou em consideração na precificação da Warner, porque o valor seria muito baixo com relação ao restante, o que não dá para discordar, né? Se a empresa vale 500 milhões ou 1 bilhão e você está pagando 83 bilhões, não é algo que você vai ficar quebrando muito a cabeça para saber se vale X, se vale 1 bilhão, se vale 0,9, se vale 1,2, né? Então, é uma situação que talvez eles tenham se expressado um pouquinho mal. E o Ted Sarandos reiterou mais uma vez a questão dele ter falado no passado. Com certeza são comentários que assombram ele hoje, porque estão sendo muito jogados na cara dele, que ele disse que não tinha muito interesse, né, na distribuição de filmes nas salas de cinema,
e etc. Ele explicou o seguinte para o próprio, né, Rich Greenfield lá. Ele falou: a gente não tinha, né, uma empresa distribuidora de filmes, então a gente não tinha interesse em distribuir filmes, nunca foi um foco. Ele diz que eles já tiveram várias e várias reuniões no passado sobre criar uma distribuidora, mas é um processo muito caro, muito longo, que você vai ter muita concorrência com os grandes estúdios, então foi algo que eles nunca fizeram, né? Nunca foi o foco da Netflix, só que agora vai ser o foco da Warner sob o comando da Netflix. É a mesma coisa quando uma Volkswagen compra uma Lamborghini, eles não vão fazer a Lamborghini vender Fusca, eles vão continuar produzindo Lamborghini, né? A Fiat, quando comprou a Ferrari, continua produzindo Ferrari, eles não vão mandar a Ferrari começar a construir, né, Fiat Uno. Então eles, pelo menos a promessa da Netflix é manter as duas empresas de forma independente, criando, obviamente, uma relação muito forte entre elas, né? Porque você vai ter um fornecimento de filmes muito constante, mas a Netflix não precisa nem comprar o Warner para que isso aconteça. Eles fizeram um acordo muito grande com a Sony, então eu acho que isso é muito importante, que ele continue reiterando, né, não só o Ted Sarandos quanto o Greg Peters, que eles continuem reiterando que eles vão respeitar a janela cinematográfica, que eles vão, né, manter os filmes nas salas de cinema por 45 dias e etc. Porque aí, se eles não fizerem isso, as ações podem cair, as pessoas podem criticar, podem ter boicotes ali, porque a gente sabe que as pessoas já estão usando o que o Ted Sarandos falou no passado contra ele. Imaginem agora que eles estão falando em podcasts, estão falando em tudo que é lugar que isso vai acontecer. Falando em podcasts, ele falou um pouquinho também a respeito disso, que é um assunto que eu quero abordar em um vídeo, porque começou lá nos Estados Unidos a ser transmitido podcasts de várias plataformas diferentes. Eles fizeram um acordo com a Barstool Sports, que eu até já comentei aqui no canal, porque teve toda uma situação lá com a Disney, que o dono, né, o Dave Portnoy, conseguiu comprar a Barstool Sports de volta. Ele vendeu por 100 milhões de dólares e comprou de volta alguns anos depois por $1, né, porque a Disney estava fazendo uma nova parceria de apostas e não queria a Barstool Sports. Teve algum rolo desse jeito e o Dave Portnoy conseguiu comprar a empresa de volta. E o Ted Sarandos falou também, né, da mudança de visão com relação a esportes, com relação a anúncios. Ele não falou da situação das senhas, mas também é uma mudança, vamos dizer, muito importante para a empresa. Então ele falou, a gente não tinha tanto interesse no negócio cinematográfico, porque a gente não tinha uma empresa focada nisso, agora a gente vai ter, então vai ser o nosso foco. Da mesma forma que a gente falava que não tinha interesse em colocar anúncios, da mesma forma que a gente falava que não tinha interesse em colocar conteúdo esportivo, e assim por diante. E a Netflix não só bateu esse volume de 325 milhões de assinantes, como bateu também o recorde de receita. Eles tiveram uma receita de 45 bilhões de dólares no ano de 2025, que é o recorde para a empresa. Eu dei uma pesquisada só por medida de comparação, e a Disney teve uma receita de 98 bilhões de dólares. Você pode pensar, pô, mas então a Disney teve uma receita muito melhor. É melhor, mas a margem de lucro da Disney é muito inferior, porque grande parte dessa receita vem dos parques, né, que não tem uma margem tão alta, vem das salas de cinema, que não tem uma margem tão alta, né? A Disney teve alguns dos maiores fracassos do ano, então grande parte da receita da Disney tem uma margem muito menor. A própria margem do Disney Plus ainda é infinitamente menor do que a margem da Netflix, então não depende só da receita, né? É só a gente comparar. Uma empresa que vendeu um carro de 100 mil dólares, de 100 mil reais, por exemplo, e uma empresa que vendeu 100 mil reais em picolé. A margem do picolé talvez seja muito maior do que a margem do carro, então a empresa ganhou muito mais dinheiro, né? Então a margem da Netflix hoje é muito maior porque a empresa funciona de forma muito mais enxuta, não depende de estruturas gigantescas, né, como são os parques da Disney. Isso eu tô falando de um exemplo, mas a Disney tem muita coisa, como eles chamam de brick and mortar, né, que seria basicamente construções ali, coisas que você tem que manter no dia a dia. Então o resultado de 45 bilhões é gigante, porque somente com o serviço de streaming a Netflix faz praticamente metade do que a Disney faz no acumulado do ano, só que a lucratividade é muito maior. E eles falaram também que eles pretendem aumentar o volume de investimento
eles vão aumentar e chegar finalmente aos 20 bilhões, ou retornar aos 20 bilhões, que é um valor que a Netflix já investiu anteriormente. Então eles querem chegar em 20 bilhões só na Netflix, eles não falaram de nada envolvendo a Warner, eles falaram que o M&A, né, que seria a compra ali da Warner, não estava previsto quando eles fizeram as previsões do ano passado e etc. Então, vamos dizer, praticamente só notícia boa, mas as ações da Netflix caíram quase 6% ontem. Para uma empresa que vale 300 e tantos bilhões, é um valor considerável de queda, mas isso não quer dizer que a empresa esteja em um momento ruim, né? Só quer dizer que a previsão deles, então eles falaram o seguinte, tudo em 2025 foi excelente, bateram todas as metas, citaram obviamente o final de Stranger Things, a luta do Anthony Joshua com o Jake Paul, o filme, né, K-Pop Demon Hunters, citaram ali os grandes sucessos de 2025, só que a previsão para 2026, para o primeiro trimestre, é um pouco menor do que as previsões do mercado. O mercado estava prevendo ali um retorno de 82 centavos por ação, a Netflix falou 76 centavos, isso foi o suficiente para as ações darem uma despencada e também, né, o possível, não diria pessimismo, mas apreensão quanto a essa negociação da Warner pode deixar algumas pessoas querendo vender, falando assim, ó, quer saber? Tô satisfeito com o valor das ações, vou vender porque eu não sei como vai ser essa história da Warner, não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, então isso leva algumas pessoas também, em um momento como esse, né, depois de uma earnings call, leva a pessoa a falar, bom, vou colocar minha ação à venda, já estou satisfeito com o resultado, né? Então, isso levou a ação também a cair. Não é uma coisa positiva, obviamente, mas se a gente observar, eu separei aqui as ações da Netflix. Então aqui, como vocês podem ver, né, tá em uma previsão de queda bem acentuada para amanhã, além de ter tido uma queda aí desde que essa negociação foi anunciada, né? Então aqui no último ano, a Netflix ainda está em alta se a gente comparar o começo de 2025. Então aqui no dia 21 de janeiro de 2025, a Netflix estava com um valor de 86, hoje está com um valor de 87. Então praticamente se manteve estável nos últimos 12 meses. Se a gente olhar, eu separei aqui só por medida de comparação, as ações da Paramount Skydance continuam despencando, né? Também estão em queda, mais ou menos parecida com a queda da Netflix. Eles tiveram uma alta, mas no acumulado do ano a empresa foi de $12 para 11,55. Então também se manteve praticamente estável. E a Oracle continua despencando, ó, 5,85. Se a gente olhar nos últimos 6 meses, a empresa caiu praticamente pela metade, né? Ó, de $327 para $179. Isso ajuda a explicar por que os Ellisons ainda não fizeram uma proposta mais agressiva, mas isso é uma questão da série de vídeos que eu tô fazendo envolvendo a compra da Warner, não é o foco do vídeo de hoje. E aqui eu li algumas reportagens, né, aqui da Business Insider falando a respeito disso, porque a Netflix caiu, mesmo tendo batido recordes, mesmo com tantas notícias positivas, né, mesmo que a empresa tenha tido muitas notícias positivas, os acionistas podem pensar, bom, o valor das ações está um pouco alto, ou simplesmente muitos acionistas ao mesmo tempo colocando as ações à venda, isso faz com que as ações caiam, né? Óbvio que é muito melhor para a empresa ter as ações ali num valor de $500 bilhão, como a Netflix já teve, mas ela teve uma queda bem considerável no decorrer desse ano. Então, pessoal, é isso. Como eu falei para vocês, eles falaram bastante a respeito da compra da Warner, então eu vou abordar tudo que eles falaram aqui na reunião em um vídeo separado, não vou abordar muito, eu vou fazer uns quadrinhos mostrando tudo que eles falaram, né, quais são os argumentos do Ted Sarandos e do Greg Peters, e trazer também outras novidades envolvendo a negociação, porque a Warner fez oficialmente agora a proposta inteira em dinheiro, então eles tiraram as ações da Netflix da jogada, o que pode ser, né, uma decisão muito boa, porque vai acelerar o processo, mas novamente eu vou falar disso em um vídeo separado lá na minha série de vídeos que eu tô falando a respeito da compra da Warner. Então a Netflix continua crescendo bastante, né, resta a gente ver até onde essa empresa pode crescer. Novamente eles fizeram um acordo muito grande com a Sony, estão fazendo muitos acordos esportivos, vão fazer um evento de beisebol lá no Japão, então eles estão expandindo internacionalmente também esses eventos ao vivo. E como sempre eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Se vocês quiserem novamente,
Todas essas informações estão lá no site Investor Relations da Netflix. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.